Olá, queridos tesoureiros, nós estamos iniciando mais um podcast para conversar com você, assuntos pertinentes ao seu dia a dia aí da tesouraria. E comigo, mais uma vez, nós estamos recebendo dois convidados especiais, que é o meu querido amigo William, que vocês já conhecem, que é da nossa União. Ele é o gerente da Tesouraria das Igrejas para todo o território da União Sudeste Brasileira. William, seja muito bem-vindo a mais este podcast. Obrigado, pastorzão. Olá, Felipe. Olá, amigos. Mais uma vez, prazer estar com vocês e conversar um pouquinho sobre esse nosso ministério, a Tesouraria de Igrejas. Amém. William, é sempre muito bom estar com você, amigo, aqui. Dá segurança para a gente ter alguém da União conosco. Felipe, seja muito bem-vindo a mais este podcast. O Felipe, ele é o responsável aqui na associação, é o coordenador da Tesouraria das Igrejas aqui conosco. Seja muito bem-vindo a mais este podcast. Obrigado, pastor. Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Bom, amigos, hoje nós vamos conversar sobre alguns temas importantes ligados ao 7Me, relacionado também à administração da igreja, à gestão da igreja local ali, com alguns pontos importantes. E eu queria, William, começar com você fazendo uma perguntinha para startar esse bate-papo nosso aqui, que é o seguinte. Você pode, então, explicar para a gente o que é o 7Me? Por que a igreja criou o 7Me? O objetivo da igreja com o 7Me foi exatamente trabalhar a fidelidade dos irmãos? Ou qual o intuito da igreja em ter o 7Me? Sabe, eu penso naquele encontro de Jesus com a samaritana, e quando a samaritana perguntou assim, onde nós devemos adorar? E Jesus disse assim, chegou o tempo em que nós vamos adorar em todo lugar, em espírito e em verdade. Muito bom. O 7Me, amigos, 7Me, a gente costuma dizer que é o portal do membro adventista. O objetivo da igreja é municiar um membro com conteúdo de qualidade espiritual e informação para você, membro. A ideia é que tudo que você precisar como membro, você pode encontrar aqui no 7Me. E eu, inclusive, abri aqui o meu 7Me, e eu tenho aqui, minhas informações pessoais, né? Mas mais do que isso, eu tenho informações da minha igreja, eu tenho aqui dentro informações de cunho financeiro. Eu vou poder adorar de diversas formas, tenho outros conteúdos, informações, etc. A gente vai desenvolver um pouquinho esse assunto, mas o principal é dizer que ele foi criado para ser esse portal, para que o membro adventista ele possa se encontrar fisicamente no templo, mas possa se encontrar digitalmente aqui dentro de um aplicativo. Aqui a gente consegue encontrar os nossos membros também. Sabe o que é interessante, William? A igreja, Deus vai inspirando, né, as pessoas, os líderes da igreja a desenvolver algumas coisas que quando começa a desenvolver, você, tesoureiro, talvez não saiba, a igreja começou a desenvolver o 7Me pensando nessa de que o William está falando, o portal do membro, onde o membro pudesse acompanhar o seu cadastro junto à secretaria da igreja, onde o membro poderia pedir a sua transferência de igreja, né? Não dependesse de estar indo na secretária da igreja, pedindo aqui a carta de transferência, aí tem que mandar lá para onde a pessoa vai estar chegando e tal. Hoje o membro faz isso no portal, a igreja pensou nisso. Tem ali os conteúdos espirituais, lição da escola sabatina, Feliz 7 Play e tantas outras coisas. Mas olha o que tem acontecido com o mundo. Hoje, se eu posso, a gente poderia perguntar para os tesoureiros aqui, eu vou perguntar para vocês dois, quem sabe o William talvez tenha, né, Felipe, aqui. Mas se eu perguntar se vocês têm dinheiro no bolso aí, vocês vão falar, tem ou não? O William deve ter, Felipe. Amigo, eu já não tinha mesmo antes do 7Me. Então, assim, a sociedade hoje, William e Felipe, não anda mais com dinheiro. Não anda. E olha que em 2018, se eu não estou enganado, a igreja fez uma pesquisa com os jovens. Porque existe um índice baixo de fidelidade dos jovens. E eles falam assim, não, a gente não devolve dízimo e oferta porque a gente não anda com dinheiro. E a igreja não tem a possibilidade de fazer diferente. Então, nessa época, surgiu a ideia, por que não colocar no aplicativo? E aí colocaram esse aspecto também da adoração financeira. Agora, Felipe, o William falou, é um portal do membro, tem muitos conteúdos ali dentro, mas quais são os principais benefícios do 7Me, pensando então na gestão financeira, no trabalho do tesoureiro,
no dia a dia, já que nós estamos conversando com o tesoureiro, dentro de uma escola de tesoureiro, qual o benefício para o tesoureiro se a igreja dele usa o 7Me? Bom, se as doações todas hoje, né, fossem feitas via 7Me, basicamente o trabalho do tesoureiro seria eu falo na parte técnica, né? Inserir as informações de despesas no sistema. Todas as questões de digitação de doações não seria mais necessário porque o membro faz pelo 7Me e o sistema automaticamente já faz esses registros, né? Inclusive o recibo ele é enviado de forma automática para o e-mail daquele doador. Então facilitaria bastante a vida do tesoureiro nessa questão da digitalização dos documentos ali. Felipe está dizendo assim, Isso não... você me confirma isso, hein? Se o tesoureiro conseguir convencer todos os irmãos da igreja dele a usar o 7Me, ele não tem que ficar se preocupando lá, pegar aquele canhotinho de entrega do membro e ficar botando naqueles quadradinhos do sistema para digitar. Não tem que fazer mais isso. Não, nem colar naquele organizador e olha só, e nem ir no banco fazer depósitos. Ah, pai, que maravilha. Se eu fosse tesoureiro de igreja hoje, eu ia trabalhar para todo mundo usar o 7Me. Mas, William, é muito legal isso, Felipe. Tesoureiro, olha a dica que o Felipe está dando para você. Agora, como, Felipe, William, o 7Me facilita, então, o trabalho do tesoureiro nesse aspecto, né? Não vai ter que tirar recibo. Mas como é que fica as demais atribuições do tesoureiro? Será que ajuda ou atrapalha? Olha, ajuda e muito, né? O Felipe falou aí de ter que ir no banco fazer depósito, e você, tesoureiro, você vai concordar comigo que você está passando por dificuldades para realizar depósito no banco, não é verdade? E eu tenho recebido, eu pelo menos tenho recebido bastante reclamações de que tem se fechado agências, as agências que não fecham não tem caixa para te atender, que você tem que fazer o depósito. E aí agora, antes tinha aquele depósito com envelope e algumas agências agora só tem o depósito imediato, você tem que passar notinha por notinha. Então, assim, eu queria dizer para você que se você não quer continuar com essa dificuldade, porque o mundo não vai retroceder. O mundo digital vai avançar. Você já deve ter ouvido falar aí do Drex, né? O futuro real digital. Então, assim, isso só vai aumentar. As agências físicas tendem a diminuir. Então, eu queria dizer para você que se toda a sua igreja participasse da adoração dos dízimos e ofertas com o 7Me, você vai ter a oportunidade de ser um tesoureiro ainda melhor. Porque hoje você está fazendo o trabalho de caixa, fazendo trabalho de escriturário, fazendo trabalho de office boy, e muitas vezes não sobra tempo de fazer o trabalho do tesoureiro, que é a questão da gestão financeira da igreja. Então, por se ocupar, não que não seja importante, pelo contrário, é extremamente importante. E eu agradeço a você que faz isso semanalmente, diariamente, mas com o 7Me você vai ter a oportunidade de apenas gerenciar, observar a condução financeira da igreja, fazer um estudo. A gente falou num episódio do podcast sobre o orçamento, fazer um estudo mais apurado sobre o orçamento, acompanhar financeiramente a igreja, como que as finanças da igreja estão se conduzindo, estão no superávit ou estão no déficit, né? Acompanhar, dar uma assistência melhor aos departamentos, dizer, olha, eu verifiquei que seu departamento aqui está consumindo mais do que você tem de recursos, daqui a pouco a sua reserva vai acabar. Então, tudo isso que seria e é uma atividade do tesoureiro, hoje, muitas vezes, não sobra tempo para você desenvolver essa atividade. Por quê? Exatamente porque tem feito todas essas outras atividades que o 7Me pode fazer por você. Exatamente. É muito legal. Eu gostaria de ouvir vocês falando sobre isso, porque nós falamos em alguns dos episódios sobre transparência, né? E você, Felipe, ao fazer menção do 7Me, na facilidade que ele gera para o tesoureiro e tal, você disse que é algo que é transparente, né? Porque assim, quando a pessoa ela adora através do 7Me, o tesoureiro não precisa emitir recibo, porque o próprio 7Me manda o recibo para o doador? Como é que é isso? Isso. Quando ele finaliza o processo de doação ali no 7Me, ele automaticamente recebe no e-mail o comprovante em anexo.
o recibo, né, de doação. Além disso, também no ServMe, ali numa das abas, você consegue ver todo o histórico de suas doações. E no recibo também aparece, né, o histórico de doações, mas também no aplicativo lá tem esse histórico de fácil acesso para você conferir todas as doações que você fez, tanto no ServMe quanto de forma local lá na igreja. Muito bom. Isso é legal demais, William. Sim, com certeza. Fora que a questão da agilidade, né, do processo, o recurso chega ao seu destino com mais velocidade, e a questão de segurança, né? Muitos tesoureiros vivem em lugares perigosos, às vezes é longe, e você tem a oportunidade de fazer isso automaticamente sem passar por locais e circunstâncias perigosas. Muito bom. Bom, se isso é algo tão prático para o tesoureiro, né? Então, querido tesoureiro, eu quero te dar uma dica. Você tem aí na sua igreja uma secretária ou secretário de igreja, você tem um diretor de mordomia, você tem anciãos, você tem uma liderança. Eu acho, William, que o tesoureiro deveria trabalhar com a comissão da igreja mecanismos e formas de motivar a igreja a adotar o ServMe. E você usou aí o aspecto de Jesus com a mulher samaritana, muito pertinente relacionado a isso, porque vai chegar um momento, e esse momento já chegou, que nós temos que adorar a Deus a todo momento, em espírito e em verdade. Então, a adoração financeira, por que ela tem que ser feita só lá no sábado de manhã? E eu estava dando uma olhada no relatório que o sistema, o ACNS, já viu num dos episódios, que ele nos dá um relatório dizendo assim, as doações feitas pelo ServMe. Sabe qual o dia de maior fluxo de doação no ServMe, William? Sexta-feira. Sexta-feira à noite. Olha que legal, queridos. Imagina se vocês, nós estamos chegando aí, tem o mês de agosto, que é o mês de pastoreio compartilhado, que na minha opinião deveria ser o ano inteiro, Felipe. Eu trabalharia isso com o diretor de mordomia, com o pastor da sua igreja, no lar das pessoas, visitar e mostrar o ServMe. Mostrar que a nossa adoração financeira ela precisa ser planejada, sistemática. E o ServMe dá essa possibilidade. Pode ser feito pelo cartão de crédito, pode ser feito pelo Pix Copia Cola, que é a forma mais prática que existe para fazer a adoração. Então, querido tesoureiro, trabalhe com a sua igreja incentivos para que todo membro da sua igreja conheça o ServMe. Não como um ServMe sendo implantado porque você não quer trabalhar como tesoureiro, mas mostrando para ele a transparência. Ele pode acompanhar a vida financeira da igreja. Eu posso dar um testemunho como membro. Por favor. Como membro. Eu cadastrei o meu pacto no cartão de crédito e coloquei a opção recorrência. Então, eu não preciso preocupar de esquecer. Ainda hoje eu estava ouvindo uma pessoa dizendo, olha, eu tenho uma dificuldade, ou passava por essa dificuldade, melhor dizendo, porque eu esquecia de ir no banco retirar o dinheiro, porque eu precisava do dinheiro para colocar no envelope, né, e levar o envelope para a igreja. E muitas vezes você retira o dinheiro, coloca no envelope, mas esquece o envelope em casa, né? Então eu era um caso assim. Muitas vezes acontecia isso comigo. E eu vi isso hoje. Então, eu não tenho essa preocupação hoje. Assim que o recurso cai na minha conta, já está agendado no meu cartão de crédito, via ServMe, a retirada do meu pacto, né? Então, como membro, para mim foi uma benção. E também na impossibilidade, né, de ir até a igreja de forma local ali, você pode fazer a sua doação de qualquer lugar que você estiver. A gente passou por um momento triste, né, que foi a pandemia, e o ServMe foi fundamental para essa questão da adoração ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Muito bem lembrado. A obra não pode parar, né? Apesar de pandemias, apesar de dificuldades, não pode parar. Então, querido tesoureiro, fica a dica, olhe o ServMe com carinho, porque ele vai facilitar a sua vida. Bom, vamos entrar então agora, William e Felipe, numa outra parte desse episódio, que vai trabalhar um pouquinho então sobre alguns aspectos administrativos da igreja local. Nós sabemos que o tesoureiro, você lida com muitas coisas, né? Você tem que cuidar de muitas coisas. Dentre elas, o tesoureiro, né, Felipe, ele cuida de patrimônio da igreja, ele cuida dos recursos da igreja, ele cuida dos pagamentos da igreja, das contas da igreja, do zeladoria da igreja, que é a limpeza da igreja. Se tem uma manutenção na igreja de construção, pode até ter um diretor de patrimônio, mas o tesoureiro também está inserido nesse cenário.
Então, envolve contratação de pessoas. Então, assim, existe um universo de coisas que você tem que administrar. Então, o 7Me facilita isso. Mas o seu dia a dia, com o 7Me ou sem 7Me, ele tem essas atribuições. E aí eu queria pedir para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre alguns pontos desses, né? Felipe, seguro. Diz que seguro morreu de velho, né? Tem um ditado assim, seguro morreu de velho. Mas tem gente morrendo sem seguro e deixando coisas complicando aí na vida, né? Então, por exemplo, eu tenho seguro de vida, eu tenho seguro do meu carro, eu tenho seguro na minha casa. Eu pago seguro, Felipe, para não usar. E a igreja? A igreja local deveria se preocupar com seguro? Com certeza. Como o pastor disse, né, a gente paga seguro para não usar, mas se precisar usar, a gente tem ali uma fonte para a gente recorrer. E o seguro de fundamental importância para a igreja local. Se acontecer qualquer tipo de inconveniente ali na igreja, o seguro está lá disponível para poder fazer o ressarcimento, né, daquele bem perdido, por exemplo, ou alguma manutenção que precisa fazer na igreja por conta de uma catástrofe que tenha acontecido. William, o seguro, o Felipe já apontou aqui, que vai resguardar a igreja num sinistro, numa catástrofe. Mas existem alguns tesoureiros que levam esse assunto para a comissão, e aí quando leva ali o valor do prêmio para ser pago, aí começa, é muito caro, e querem fazer seguro por valor simbólico, né? Aquele seguro assim, só para dizer, eu tenho seguro na igreja. É inteligente fazer isso, William? Olha, é difícil medir a inteligência dos outros, né? Eu particularmente... Na situação difícil, isso aqui agora, né? Mas se você, tesoureiro, tem feito isso aí, eu quero dizer para você que mude essa concepção, converse com algumas outras pessoas, porque a gente vê na prática, a questão são dados, né? Informações mesmo. E na prática de que esse procedimento não foi coerente ou resultou em perdas significativas, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui, tá? O seguro de valores. O seguro de valores é aquele o seguro sobre o dinheiro que você tem de posse desde o momento em que você recolhe na igreja e faz o depósito no banco. Uhum. Então, a igreja tinha uma média de movimentação semanal em torno ali de R$ 3.500. Mas vejam, que vocês me sugeririam de contratar um seguro de valores? Bem, se toda semana ele movimenta R$ 3.500, tinha que ser um seguro de pelo menos R$ 3.500. Aí contrataram o seguro simbólico de 500. E para o azar dessa igreja, né, houve um assalto, foi subtraído R$ 4.300 e adivinha? O seguro pagou os R$500. O que havia contratado. Então, assim, e se você observar os valores pagos por seguro, eles são realmente, assim, você usou a palavra simbólico, né? O valor correto, muitas vezes, são quase que simbólicos. Sabe, o seguro patrimonial agora, seguro contra incêndio de uma igreja, por exemplo. Se a sua igreja está avaliada em R$500 mil e você contratar ali um seguro de R$100 mil, né? Amigos, a diferença da parcela mensal talvez não chegue a R$20 a R$30 mensal, ok? Mas se acontece um incêndio e você perde a totalidade, a igreja toda destruída, você não vai reconstruir com 100 mil. Ou seja, você deixou de arrecadar para a reconstrução da igreja R$400 mil, porque deixou de pagar ali R$20, R$30, você 4 vezes no meio. Você tocou um ponto muito interessante, porque esse é um dos principais seguros da igreja, né? Sim. Que é o seguro predial, a policy líder, né? Então, assim, tesoureiro, quando acontece um sinistro, a seguradora ela vai olhar exatamente o valor daquele imóvel. Se ele vale 500 mil e você tem um seguro de 100 mil, ela vai pagar proporcionalidade. Então, vamos supor, você contratou de 100 mil. Eu gostei desse exemplo, William. Vai dar 20% nesse caso. Aí arrancou o telhado, teve um vendaval, tirou o telhado da igreja. Mas vai reconstruir o telhado, vai gastar 100 mil, tá beleza. Tá beleza não. Porque a seguradora vai pagar proporcionalidade. Se era 20% do valor que vale a igreja, vai te reembolsar 20% daquilo que foi o sinistro. Percebe?
Então, nós pagamos o seguro para não usar. Mas quando tem o seguro faz uma diferença. Ano passado, aqui no nosso campo, nós tivemos uma igreja que teve chuva de granizo, você não estava aqui ainda, Felipe, e destruiu o telhado da igreja. A igreja ela tinha um seguro que não era de fato o valor real dela, mas ela conseguiu receber 15 mil de seguro e ajudou naquela despesa de reconstrução do telhado. Então, querido tesoureiro, faz o levantamento na sua igreja. Hoje, mas você fala assim, mas como é que faz para calcular o valor real da igreja? Existe na sua cidade um índice chamado CUB. É o valor que custa para construir um imóvel no padrão baixo, médio e alto, né, de acabamento da construção. Você vai lá, sua igreja é acabamento médio, beleza, tá R$2.000 esse metro quadrado, sua igreja tem quantos metros quadrados? Multiplica, a gente já sabe qual valor deve ser o seguro. E a equipe aqui, pastor, está aqui preparada, está orientada de fazer todo esse levantamento do custo da igreja. Se você aí na igreja local tem essa dificuldade, a equipe aqui da associação ela vai ter condições de fazer esse levantamento. Te ajudar. A secretária da tesouraria aqui, que ajuda tanto na equipe das igrejas quanto da associação, ela lida com todos esses seguros. Então, ela está aqui para nos ajudar juntamente com a equipe de arquitetura. Bom, mas seguro é algo interessante que eles têm que se preocupar. E aí, assim, faz parte daquelas rotinas administrativas que muitas vezes o tesoureiro não tem tempo de cuidar porque está ocupado fazendo outras atividades do qual o 7Me te ajuda. Te ajuda. Então, assim, essa atividade, ela acontece uma vez por ano. Uma vez por ano existe... Se eu não me engano, é mês de abril aqui na Mineira Sul. Sim, a gente manda as informações ali até o final do mês de março para que em abril seja feita a renovação da apólice de seguro. Então, fique atento, não deixe de contratar o seguro, estude os valores, estude com a sua comissão da igreja. É importante passar isso, votar em comissão, como eu disse em um episódio passado, a decisão de tudo que acontece na igreja não pode ficar exclusivamente na mente, na cabeça do tesoureiro, mas da comissão da igreja. Vou pegar um gancho com isso aqui e passar para o Felipe, que é o seguinte, a gente tem que ter isso para a relação de tudo para seguro. Tem um negocinho chamado inventário, não tem, Felipe? Isso. E o que o inventário ajuda nesses aspectos todos aqui? Eu ia até interromper agora para falar justamente sobre o inventário. O inventário é extremamente importante no processo do seguro, né? Porque se precisar acionar o seguro, a gente vai precisar provar para o seguro a pré-existência daqueles bens ali, daquela estrutura da igreja que foi danificada, foi roubada, etc. Banco, computador, enfim. E o inventário basicamente é uma listagem de bens que a igreja possui, registrar os bens ali com os valores, todos os detalhes possíveis, se possível também com foto, para se ocorrer algum problema desses aí, além da igreja saber o que ela realmente tem, vai auxiliar também no processo do seguro, no pagamento desses bens aí que forem. Ok. E o ACMS, que a gente tratou em outro episódio, tem uma ferramenta específica para gerenciar o inventário. Você cadastra lá, como o Felipe falou, com foto, com informações técnicas, serial de equipamentos e tudo, e você consegue ter isso registrado no CMS. Se você tem todo o inventário registrado lá, você não vai ter dificuldades em relação a ser indenizado por ocasião de um sinistro. E um ponto importante é que esse inventário ele precisa passar e ficar registrado na comissão da igreja, na ata, né? Na ata da comissão da igreja. Isso foi bom você falar nisso aí, na ata. Teve um episódio que nós tivemos os dois secretários aqui, o da União e o da Associação, o pastor Carneiro e o pastor Fabrício. Eles falaram sobre ata. A ata conta a história. Conta a história. Então, se na ata está registrado, é a história da sua igreja. Então, para a seguradora, essa história ela é muito válida para que possa ser ressarcido. Bom, gente, nós falamos de 7Me, nós falamos de seguro, nós falamos de inventário, mas existe um negocinho que a gente explorou pouco no episódio passado, que é a questão de zelador de igreja, de contratação de pedreiros, de prestador de serviço. E aí eu queria, William, que você pudesse, assim, em poucas palavras, e você também, Felipe, interagir nisso aqui, pra gente, nós estamos caminhando aí para ir terminando esse podcast também, mas eu não queria terminar sem abordar essa parte de prestação de serviço, tanto de zeladoria quanto de pedreiros, de empresas. Qual o cuidado que o tesoureiro tem que ter e por que tem que se preocupar com isso, William?
Bem, primeiro eu vou falar mais especificamente de zelador. Amigos, a igreja precisa ser transparente em todos os aspectos, inclusive com quem limpa e cuida da igreja. Então, o zelador, prioritariamente, precisa ser alguém registrado em carteira, regime CLT, porque ela herda todos os direitos de um trabalhador brasileiro, com sua carteira assinada, né? Esse é o ideal e a gente tem incentivado que toda a igreja faça dessa maneira. Hoje a gente tem a facilidade, viu, pastor Zane, de fazer um contrato por horas de trabalho, porque no passado era muito amarrado, porque obedecia ao salário mínimo mensal, então você tinha que pagar o mínimo mensal e muitas vezes não compensava ou a igreja não tinha um recurso. Hoje você pode fazer o cálculo por horas e facilita para que você possa contratar um zelador. Trabalha ali 8 horas por semana, 4 horas por semana, 15 horas por semana, e aí depende da necessidade da igreja e aquilo que a igreja pode pagar. Essa é a orientação, ok? Se a igreja não tem condições financeiras de pagar, primeiro trabalhe para que tenha essas condições, ok? Depois, sim, aí você pode buscar um voluntariado. Alguém que dedica parte do seu tempo, do seu trabalho, do seu serviço de maneira voluntária para atender essa necessidade da igreja de ter o templo, a casa de Deus, bem arrumada, ornamentada, limpa. Então, esse voluntário, ele precisa assinar um termo, ok? Esse termo é para proteger a ele, a igreja, de problemas futuros, legais futuros. Porque realmente não existe um compromisso trabalhístico, previdenciário, em cima de um trabalho voluntário. Então, eu dedico... Agora sim. Você colocou voluntário e o CLT. Guarda o que você ia falar aí. Mas, você sabe que tem criatividade para tudo. Sempre tem. Com certeza. Tem criatividade e o brasileiro é criativo ao extremo. Aí, Felipe, o Willian está falando isso aqui. Aí o irmão fala assim, não, aqui é voluntário. Eu pago para alguém para ser voluntário no meu lugar. Isso resolveu o problema? Não, com certeza não. Isso aí é uma forma ilegal de trabalhar na igreja, né? O serviço voluntário, ele precisa ser realmente 100% Quem está prestando serviço tem que ser voluntário, tem que ter o formulário voluntariado, porque senão... Por que eu falei isso aqui, gente? Eu lidei com esse assunto numa determinada igreja nossa aqui, que eu falei assim, não, aqui é tudo voluntário. Falei, que legal, mas quem limpa a igreja? Não, tem uma pessoa que limpa... Não. Então ela é voluntária sempre, porque o voluntariado tem que seguir essa regra também, não pode ser a mesma pessoa... Tem que ter aí alguns rodízios, tem alguma coisa assim. Aí, não, aqui tem vários voluntários que pagam alguém para ser voluntário, né? Para ser voluntário da igreja. Então, querido tesoureiro, a gente faz de forma de brincadeira aqui esse assunto para se tornar leve, mas olha, existem tantos problemas trabalhistas ligados à zeladoria de igreja. Por quê? Porque zelador de igreja ele é subordinado. Ele trabalha toda semana, toda aquela carga horária que você contrata. Então, outro ponto importante, só para depois já volto para você, Willian, o zelador, quando contrata por carga horária menor, se recolhe no INSS de forma menor. Mas, de acordo com a legislação do INSS, ele não tem direito a seguro acidente se não for em cima de um salário mínimo, não é isso? Então, você, como igreja, está pagando de forma correta. Mas o zelador precisa saber... que se ele não tem carteira assinada em outro lugar, porque ele trabalha ali ganhando meio salário mínimo na carga horária que o Willian explicou, e o INSS está sendo recolhido em cima de meio salário mínimo, ele não vai ter o direito a seguro acidente, por exemplo, né? Não só seguro acidente, principalmente a aposentadoria. Isso tem pesado muito, vamos dizer assim, negativamente, porque muitas vezes muitos zeladores topavam trabalhar como zelador da igreja, mesmo ganhando um valor inferior ao salário mínimo, porque no futuro teria uma aposentadoria. Então, qual é a solução para isso, Willian? Tá bom, a zeladora vai trabalhar com carga horária menor, ou você, ou Felipe. Qual é a solução para isso? A gente precisa fazer o quê, então, para ajudar essa pessoa? Se esse trabalhador ele não tem outro trabalho, porque se ele tiver outro trabalho e a soma dos dois dá mais que um salário mínimo, está resolvido. Agora, se esse é um trabalho único, é necessário que o trabalhador, no caso, o zelador, faça conta dessa diferença, digamos que falte ali R$50 para atingir a contribuição do salário mínimo.
Então, ele precisa pagar uma guia que é retirada via internet. Você pode pegar essa guia e fazer a complementação do INSS. Aí, pagando essa diferença, vai juntar o valor mínimo e você vai ter direito à aposentadoria. Ótimo. Importante dizer, porque muitas vezes somos questionados sobre isso. Essa é a responsabilidade de quem? É do campo, da igreja ou do zelador? Essa é uma responsabilidade do zelador, ok? Isso legalmente, segundo as orientações e leis do país. Maravilha. Bom, gente, nós falamos então zeladoria. Felipe. Tem a questão do MEI ainda, que a gente não abordou. Então, eu ia perguntar para ele aqui, então, e aí você complementa se o Felipe escapar alguma coisa dele aqui também. Felipe, nós falamos zelador. Zeladoria a gente não pode. MEI para zeladoria, nem pensar, viu, tesoureiro? Não existe essa configuração. O William já deixou claro para nós. Agora, quais serviços na igreja que pode ser pelo MEI ou que não deveriam ser pelo MEI? O que não deveria ser pelo MEI, basicamente, é zeladoria. Zeladoria não pode ser por MEI, porque gera vínculo da mesma forma. A mesma pessoa emitindo a nota fiscal de serviço ali, ela prestando um serviço contínuo para a igreja vai caracterizar um vínculo empregatício. É por isso que a igreja adota não utilização do MEI para o serviço de zeladoria. Todos os outros serviços a igreja pode contratar MEI. Só que aí tem um problema de impostos, né? Tem que lembrar que tem. Basicamente, todos os serviços prestados por MEI, que é relacionado à construção civil, a gente precisa, além de pagar o valor que ele acordou com a igreja, né, para prestar o serviço dele, a gente precisa recolher 20% de INSS patronal, que é também uma obrigação que a gente tem pela lei brasileira. Ok. Então, essa questão aí, eu volto a dizer o que eu falei no nosso último encontro. Antes de contratar um serviço para a igreja, passem essas informações para o campo. O departamento fiscal vai avaliar, orienta, porque muitas vezes o sujeito é MEI, quer prestar um serviço para a igreja vai contratar, mas ele nem pode prestar esse serviço, se torna uma nota fiscal inválida. E o tesoureiro fica olhando para você, tesoureiro, pensando, eu tenho que dar conta de tanta informação, você só precisa dar conta dessa informação sozinho se você quiser. O campo está aqui disponível com essas informações para não deixar você tropeçar numa pedra. Somos anjos, como o Salmo 91 fala, né? Somos anjos, que Deus dá ordem a nosso respeito para não deixar você tropeçar numa pedra. Então, essa é uma pedra que você poderia tropeçar se você não consultar antes. Em relação aos serviços, né? Normalmente de construção, né? Hidráulica, elétrica, pintura, alvenaria, serviço mecânico também, etc. Então, como você vai guardar todas essas informações? Não precisa guardar. Existe um departamento para... A gente está aqui para dar essa assistência. E o que é preciso para a gente poder dar esse feedback para a igreja, mandar para a gente o CNPJ daquela pessoa, né, daquele MEI ou da empresa que for contratada para fazer aquele serviço, o tipo de serviço que ele vai prestar e a gente entra em contato com a equipe técnica da igreja, né, com os analistas fiscais e eles vão retornar para a gente se aquele tipo de serviço vai ter uma cobrança de imposto diferente daqueles que já cobram. E aí a gente já passa para vocês, tesoureiros das igrejas. Você sabia, pastor, que às vezes a igreja paga X reais para um serviço e deveria pagar a menos, ela paga mais e depois, quando passa pelo departamento fiscal, aquele a menos que ela deveria pagar, agora vai pagar mais. Então, um exemplo, se a nota fiscal de serviço era R$1.000, existem impostos dentro da nota que, na verdade, são para o prestador pagar e não nós que estamos contratando. Então, digamos que fosse R$100. Então, deveria pagar para o prestador R$900 e pagar 100 para o imposto. Mas não, ele paga os R$1.000 para o prestador e depois tem que recolher adicionalmente mais R$100. Recentemente, eu fui abordado por 2 igrejas. Líderes da igreja estão tocando construções e um líder falou assim: mas pastor, por que foi descontado aqui da verba que eu tinha de construção, 20 e poucos mil reais, que eu não estava contando? Vamos olhar, eram os recolhimentos da nota de MEI. Aí a pessoa falou assim, não, mas o MEI não paga. Aí fomos pegar a legislação para mostrar que para a construção civil o MEI tem que pagar os recolhimentos, enfim. Queridos, aqui nós estamos dando uma pincelada para vocês, para mostrar alguns pontos. Nós temos a nossa escola de tesoureiro,
são 40 aulas, 38. 38 aulas na Escola de Tesoureiros, que vai abordar cada assunto desse de forma bem clara, transparente, para que você entenda aonde você pode dar pausa no vídeo, ou olhar ali e tirar. Mas, Lá tem William, todos os detalhes, todos os valores e tudo. William e Felipe, para a gente encerrar agora, existem alguns relatórios, né? E eu queria que vocês falassem, dentro da administração da igreja, o tesoureiro da igreja, ele tira os recibos, tudo que a gente já mencionou aqui, mas qual deve ser a postura dele diante da igreja e da comissão da igreja? Existe alguma regularidade que ele deveria prestar contas, apresentar relatórios, mostrar a situação financeira da igreja, à comissão, à plenária? Existe alguma orientação disso? Aonde ele busca esses relatórios, sabe? Aí começa aqui em vocês aí. Pode ser o William mesmo começando, depois o Felipe. Primeiramente, eu queria lembrar da transparência. Eu não sei, acho que vai ser a palavra mais repetida aqui na nossa série de podcast, a transparência. O relatório é um veículo, é um objeto que você pode utilizar para manter essa transparência com o membro, com a igreja, com a comissão. E, por exemplo, o recibo, aquele recibo de dízimo e oferta, né? Aquilo não é um relatório, não é? E você entrega semanalmente para o membro, né? Para o membro, a gente sugere ainda que no final do ano você entregue ali um extrato. Quem utiliza o 7Me já tem lá, amigo. Mensalmente. Mais uma vez o 7Me, né? Então, já tem lá. Mas você, para aquele que ainda não utiliza, você tem a oportunidade, apesar de que as últimas 12 ou 10 já vem no recibo, mas você pode e deve, no final do ano, entregar um extrato do membro, para ele poder conferir se tudo aquele que dizimou e ofertou está constando lá, se faltou alguma coisa, faltou registrar, houve algum erro. O próprio membro pode ajudar a você conferir aquilo que você fez. E a transparência fica em alta e o relacionamento entre você e membro, perfeito. Amém. Felipe, e aí, tem mais alguma orientação nesse aspecto de prestar conta para a comissão e para a igreja? Que o William falou do membro. E para a igreja de forma geral? A igreja, né, a recomendação é que a igreja também tenha comissões regulares, né? Uma vez a cada mês ou a cada 2 meses, depende ali da demanda da igreja. Então, toda vez que tiver essas comissões regulares, o interessante era que o tesoureiro passasse um relatório financeiro para a igreja, de como que está as finanças da igreja, quanto que tem de recurso em cada departamento, e aí os departamentos conseguem, né, gerir melhor ali aqueles recursos. Além disso, lá no ACMS também existe um relatório que chama resumo mensal. Ali a igreja consegue ver e comparar as entradas de cada mês com as saídas. Isso também facilita na gestão da igreja, porque o tesoureiro pode olhar assim: esse mês entrou R$1.000 de oferta, mas a gente gastou R$1.500. Então tem que analisar isso aí direitinho para a igreja não poder sofrer ali no futuro com falta de recursos, né? Ok. Queridos, o que nós estamos querendo dizer aqui, tanto o William quanto o Felipe, é transparência. Vamos falar de novo? Transparência. Transparência. Quando a gente fala de registro de zelador, registro de pedreiro, legalidade. Transparência, legalidade. Bom, gente, nós temos que partir para o encerramento, mas como toda a série, nós sempre temos um missionário que está em algum ponto aqui do Brasil ou do nosso campo, cumprindo a missão do ID de Jesus. E hoje, nesse nosso episódio, nós queremos conhecer aqui o nosso querido pastor Marcelo Eduardo da Costa Dias. O pastor Marcelo é um pastor, né, como eu já apresentei. Ele é um líder da igreja que tem sido missionário em alguns lugares. E o pastor Marcelo já passou por vários locais, Estados Unidos, tantas outras questões, Califórnia. E hoje ele está na Índia. E é com ele que nós vamos ouvir um pouquinho de como a nossa fidelidade aqui na Mineira Sul está ajudando o pastor Marcelo a cumprir a sua missão aí na Índia. Pastor Marcelo, seja muito bem-vindo e conte para nós como é que a fidelidade do nosso povo aqui te ajuda aí na Índia a pregar o Evangelho e cumprir a missão do Senhor Jesus. Olá, amigos da Associação Mineira Sul. Eu sou o pastor Marcelo Dias, trabalho na Índia, no Departamento de Missão Global da Dimensão Sul-Asiática. Antes de aceitarmos o chamado para nos mudarmos para Nova Delhi em 2021, trabalhávamos como professor na Faculdade de Teologia no campus do UNASP em Ribeirão Coelho, sempre dando as aulas relacionadas à teologia prática
e principalmente a missiologia, o estudo da missão. Além disso, éramos responsáveis pelo núcleo de missão e através do núcleo, então, desenvolvíamos projetos em várias partes do mundo nas férias com os alunos universitários. Um desses projetos, que foi desenvolvido ao longo de vários anos, foi exatamente aqui na Índia, quando esse relacionamento se desenvolveu até chegar ao ponto do convite. A Índia, como você pode imaginar, tem muitos desafios. É um dos principais desafios da missão mundial. Em primeiro lugar, pela população, que é a maior do mundo. Em segundo, pela própria diversidade cultural e linguística. Existe ainda uma quantidade enorme de pobreza e outros tantos desafios para nós. Vale lembrar ainda que a Índia é um dos países que mais oferece perseguição aos cristãos atualmente. Aqui no Departamento de Missão Global, o nosso desafio principal é encontrar e desenvolver novas maneiras de continuar evangelizando aqueles que não são alcançados, muitos desses que nunca ouviram falar sobre Jesus. Com isso, projetos de plantio de igrejas, projetos onde criamos centros de influência, seja com a mensagem de saúde ou com a educação, são desenvolvidos e experimentados, e Deus tem abençoado esses esforços ao vermos muitas pessoas que continuam o aceitando como seu Salvador. Para que isso aconteça, nós dependemos de vários recursos. Dependemos dos recursos humanos, das pessoas que se dispõem a ir, aquelas que se dispõem a trabalhar nesses projetos. Dependemos de conhecimento, dependemos de organização, mas dependemos também dos recursos financeiros. E a Igreja Adventista, através do seu sistema mundial de apoio, oferece exatamente isso. Seja através das ofertas da Escola Sabatina, no 13º sábado, ou outras oportunidades que vêm através da ADRA e que vêm através também, ultimamente, das doações voluntárias diretas para o campo missionário. Enfim, são várias as oportunidades, mas elas só vão potencializar os projetos nos países da Janela 1040, onde existe uma maior urgência pelos projetos inovadores de missão, se cada um de nós fizer a nossa parte. Você pode fazer a sua também, doando, enviando e orando por cada um de nós. Que Deus abençoe você e que você continue apoiando a missão ao redor do mundo. Namastê. Bom, pastor Marcelo, é uma inspiração ouvi-lo contar dessas experiências, de como Deus tem agido através do seu ministério aí. Amigo, o nosso desejo é que o Senhor continue abençoando a você, sua família, e que as portas se abram aí na Índia, uma região tão populosa do nosso planeta, e que precisamos avançar muito aí nessa região ainda, para que o nome do Senhor Jesus alcance pessoas e assim ele possa voltar muito em breve. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast. William e Felipe, nós estamos encerrando então essa série de podcast. Eu queria que você, Felipe, falasse aqui para os nossos tesoureiros as suas últimas palavras dessa série e que dê um recadinho e um conselho para eles, para a gente encerrar aqui então. Amigos, como a gente já disse em episódios anteriores e também neste, com relação a relatórios, explore o ACMS. Lá no ACMS existem vários relatórios que podem te auxiliar no gerenciamento ali da igreja, te mostrando informações relevantes, do dia a dia, da parte financeira da igreja. Então explore o ACMS, passe relatórios para a comissão da igreja, para que a transparência realmente seja a palavra ali da tesouraria da sua igreja. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Deus continue abençoando vocês aí nesse Ministério da Tesouraria de Igreja. William. Bem, amigos, mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. Se você já está participando da Escola de Tesoureiros, parabéns. Se você ainda não está participando e está assistindo esse vídeo, busque se informar, faça seu cadastro e participe. Nos ajude a construir. A Escola de Tesoureiros foi idealizada e construída
para servir vocês, para que pudesse atender às suas necessidades e que juntos pudéssemos crescer e oferecer para Deus um trabalho de maior qualidade, sabe? E minha despedida aqui para vocês é dizer que eu almejo o dia em que Cristo vai dizer para mim e para você: vinde benditos do meu Pai e possuí por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo, né? E o nosso trabalho é para que esse dia chegue logo. Veja, possuir por herança. A nossa herança não está aqui. Todo esse volume que você movimenta de dinheiro e recursos na tua mão, na tua igreja, é para finalmente chegar nesse dia. A gente receber por herança aquilo que Deus preparou para nós. É muito bom pensar assim. William, eu queria pedir que você fizesse então uma oração para nós, para encerrar esse podcast, pedindo as bênçãos de Deus sobre cada um dos tesoureiros, para que eles possam continuar firmes nesse ministério tão importante da administração financeira ali. E eu vou deixar minhas últimas palavras, você encerra orando para a gente encerrar aqui. Queridos, foi muito bom passar essas séries aí desse podcast com vocês, esses episódios. Continuem buscando conhecimento nessa área tão incrível que é o Ministério da Tesouraria. Continue dando o seu melhor. Como Felipe disse, se aprofunde no ACMS, se aprofunde no 7Me, se aprofunde na gestão financeira da sua igreja e ajude, como o pastor Pedro falou lá no início dos episódios, seja um tesoureiro estratégico, faça planejamentos, motive a sua igreja a cumprir a missão, porque se nós assim o fizermos, nós muito em breve ouviremos essas palavras que o William acabou de dizer aqui. Vinde benditos de meu Pai, né? Possuir por herança. E essa é a recompensa maior que nós podemos ter, que é ir morar com o Senhor Jesus nas mansões eternas. Vamos orar então? Bondoso Deus, amado Pai, nós queremos louvar o Teu nome nesse momento, porque Tu és o único e verdadeiro Deus, aquele a quem amamos e servimos, aquele que nos criou, aquele que nos mantém, aquele que nos salvou e que nos levará um dia para as mansões celestiais. Honrado e louvado seja o Seu nome nesse instante. Queremos agradecer, ó Deus, porque o Senhor esteve presente aqui conosco, nos ajudou, nos guiou e realizamos esse podcast para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco a cada momento de nossas vidas. Nesse momento, nós queremos pedir mais uma vez as bênçãos para cada um dos seus filhos, em especial os tesoureiros aqui da Associação Mineira Sul. Que a sua mão repouse sobre eles, dê a eles o galardão, dê a eles a força necessária em vigor para que o seu ministério seja realizado para Ti. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, onde temos falhado, nos ajude a sermos cada dia mais semelhantes a Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Um abraço para todos e até qualquer dia deles.